Olá, tudo bem com você? Como vai? Bom, mais um dia e hoje eu queria falar de um tema bem legal. Ontem eu assisti a trilogia do Creed, que é o filme que retrata a história do filho de Apollo Creed, é uma sequência ali dos filmes do Rock Balboa, e eu fiquei muito encantado com aquele filme porque me passou muitas lições. E eu gostaria de compartilhar aqui nesse breve vídeo e talvez possa ser útil aí para todos nós. E eu espero que você goste. E o contexto do filme, né? O primeiro filme ele conta a história de como o Adonis ele foi parar no reformatório. Era uma criança muito problemática, né, e na cabeça dele ele tinha sido abandonado pelos pais. E no caso o que acontece é que seu pai, o Apolo, ele é assassinado e a sua mãe, ela o abandona, então ele vai parar num reformatório. E ele sempre se envolvia em brigas. E em dado momento ali do filme, uma pessoa chega no reformatório e essa pessoa específica era a esposa do Apollo Creed. E aí ela adota ele, né? E em dado momento ela explica para ele, né, o que aconteceu. Ele é fruto de um relacionamento extraconjugal do, do Apollo, um momento ali que ele esteve longe do casamento e eles não estavam juntos naquele momento, então ele se relacionou com a mãe do Adonis e ele acabou nascendo e o Apollo acabou regressando ali com a sua esposa, é Mary Ann, se eu não me engano o nome dela. Então ela cria o Adonis, né, e dado momento ele vai buscar o sonho de se tornar pugilista, né? Um boxeador. E tudo que ele aprendeu foi o que ele aprendeu na rua, lutando ali, né? Em lutas clandestinas. Inclusive ele vai para o México lutar e ali ele tem um bom desempenho e quando ele volta para Los Angeles ele chega para Mary Ann e fala, ó, eu vou abandonar o meu trabalho porque eu quero seguir 100% e tempo integral os meus treinos e a minha carreira no boxe. E aí ela fala tudo bem, né? E ele vai em busca disso. Só que quando ele chega no, no local onde o seu pai treinava, ele enfrenta ali alguns desafios com outros lutadores que eram muito mais experientes que ele, e um deles especificamente tinha defendido o cinturão. E ele foi treinado pelo a mesma equipe que treinou o Apollo Creed, que era seu pai. Então, assim, ele nunca conheceu seu pai, porque ele faleceu quando ele nasceu. Então, ele tinha uma incógnita, porque ele se achava é, uma pessoa abandonada, mas ele tinha um nome forte, um nome tradicional no boxe, que era o nome de seu pai. E ao longo do filme, o Adonis ele tá sempre tentando se provar, né? Ele perde para aquele cara na base de treinamento e aí ele ele vai em busca, né, de algumas respostas e ele acaba encontrando as informações é, do Rock Balboa. Então ele vai em busca do Rock Balboa na Pensilvânia, na Filadélfia, e ali ele começa, né, ter um relacionamento com o Rock e ele pede pro Rock treinar ele, né? Que o Rock tinha vencido o pai dele, né? E ganhado o cinturão do pai dele. E ele queria entender o porquê que o Rock conseguiu combater e vencer o maior campeão mundial até então, né? E o Rock ele começa a treinar, aonde ele vai buscando ali desafios e ele começa a ganhar muitas lutas, né? E ele tenha um
desafio mundial, que era um desafio contra, se não me engano, um inglês. E esse seria um dos maiores desafios dele, porque ele iria lutar para conseguir o cinturão. Então, ele luta, né, aquele treinamento ortodoxo do Rock, assim como nos filmes dos anos 80, nada convencional. E ele prepara o, o Adonis para lutar. Só que no final do filme o Adonis ele acaba lutando bravamente, só que ele acaba perdendo por como é que fala? A parte técnica. Ele perde por pontos a luta, não porque ele foi nocauteado, etc., visto que ele estava vencendo a luta, mas pelo fato de ele estar lutando contra o campeão mundial, ele acaba perdendo por pontos ali, então ele perde, mas todo mundo reconheceu, tanto é que ele é aplaudido no país do desafiador, né, que tinha o cinturão mundial, e as pessoas reconhecem que ele tinha o sangue ali de um verdadeiro lutador, de um verdadeiro pugilista. E naquele momento ali, o Adonis ele começa a enxergar o seu norte. Ele começa a enxergar o que ele foi nascido para fazer. E em todo momento no filme ele tá tentando se provar, e aquilo me mostrou muitas coisas, né? Que a todo momento a gente tá tentando se provar também. Eu tô a todo momento buscando me desenvolver, querendo ser melhor. Hoje não melhor do que ninguém, mas a mim mesmo, e o Rock ao longo do filme mostra isso pra ele. Ele era uma pessoa que tinha um gênio muito difícil, um cara cabeça dura, e o Rock tava tentando mostrar pra ele que ele deveria ser mais sensível, ele deveria ter mais flexibilidade para que ele pudesse alcançar os seus objetivos. E em dado momento, o Adonis, ele é até rebelde com o Rock, né? Então aí ele conhece a Bianca, que se torna a sua namorada, e ela também, né, acaba o ajudando nessa jornada. Ele acaba se tornando um homem centrado, porque ele para de buscar é, outras coisas e foca no boxe, uma vez que ele tem um relacionamento estável e ele tem um treinador que o mantém sob controle, para que ele possa focar no que realmente vai gerar para ele resultados positivos. E pensando nisso, eu fiquei buscando ali, né? Poxa, a gente está sempre tentando se provar, seja na vida pessoal, profissional. A gente está, as pessoas estão sempre nos desafiando, né? E os desafios da vida prova que nós temos que sempre buscar se provar. Mas hoje mais velho eu penso que sim, isso é efetivo porque ajuda você a focar no que é essencial, mas você deve se provar a si mesmo, porque o teu maior competidor é você mesmo. E a gente está sempre lutando contra nós mesmos, né? Então eu estou sempre querendo me tornar melhor do que eu fui ontem. Embora eu não seja um cara perfeito, embora eu não seja 100% correto, internamente eu estou sempre lutando comigo e tentando buscar fazer diferente. Ser aquela pessoa que outrora eu não fui. E isso é muito legal porque mostra para nós que todos os dias que nós levantamos é uma oportunidade da gente fazer diferente, da gente poder fazer melhor, da gente poder alcançar aquilo que a gente não alcançou ontem. E às vezes nós vamos ter que dar o braço a torcer para muitas coisas, e assim como o Adonis, a gente vai ter que ter humildade para reconhecer que a gente precisa de ajuda. Tanto é que no segundo filme ele já tem uma abordagem diferente, porque ele se torna o campeão, né? Então ele vai para defender o cinturão com o filho do antigo algoz do Rock, né? O Vitor, o russo. E ali na primeira luta o Adonis ele apanha bastante, porque o cara também ele tinha uma abordagem um pouco não tão convencional no boxe, então ele agride o Adonis até
ele se ferir e ficar gravemente ferido, então ele é desqualificado naquele momento e eles anulam a luta, onde o Adonis ele passa por um processo de recuperação, onde ele passa desacreditado e tem um outro contexto na vida dele que a Bianca, né, ela casa com ele, ela engravida e aquela criança ela corria o risco de nascer com algum problema de saúde. No caso, a filha dele ela nasce muda, né? Mas ele entra naquele paradoxo onde ele tinha que enfrentar um inimigo que era muito mais forte que ele, muito mais habilidoso, e ele também tinha que enfrentar os problemas pessoais, uma vez que ele tinha que lidar ali com o contexto de sua filha. E depois que ele se recupera, né, ele volta a reconhecer ali a sua debilidade, ele pede ajuda pro Rock, porque sem o Rock ele não iria vencer, e aí o Rock leva ele mais uma vez para um treinamento intensivo de forma ortodoxa e nada convencional no deserto, na Califórnia, onde ele vai lutar e vai treinar com pessoas de briga de rua, e ali ele é treinado até o extremo das suas forças. Então, mais uma vez, ele tinha que se provar, porque no início do filme ele fala, poxa, eu sou o campeão. Então, eu tenho que mostrar para as pessoas que eu sou o campeão. Então, desde o primeiro filme, o Adonis ele estava sempre querendo se provar. E ali, mais uma vez, ele encontra esse dilema. E no final do filme, ele entende que o verdadeiro adversário dele não era aquelas pessoas, não era o cara mais forte que tinha batido nele, etc. E sim, era ele. E quando ele volta lá do deserto, né, daquele treinamento intensivo, ele percebe que ele se tornou uma pessoa melhor, um cara mais forte, né, um pai melhor, porque ele tinha que ter controle emocional para lidar com o problema familiar que ele tinha ali com a sua filha, e também ele tinha que ter controle emocional para lutar com aquele adversário que, no primeiro momento, era mais forte que ele, mas onde é que ele iria vencê-lo? Se ele tivesse muito mais força, persistência e mais agilidade. Então o Rock, ele treina ele de forma intensiva até ele não suportar mais nessas condições. E é onde ele descobre a sua força. E no final do filme, ele acaba vencendo o filho do Victor. E engraçado que o filho do Victor também tinha um viés que a esposa do Victor, quando ele perde para o Rock Balboa no passado, ela o abandona e abandona o seu filho. E aí, dado momento, eles a veem novamente com um dos magnatas do boxe na Rússia, e ele estava sempre cobrando o seu filho, poxa, se você perder a luta, a gente vai ser ridicularizado assim como eu fui, e a gente vai perder ela de novo, assim como eu perdi lá no passado. Então o pai dele sempre colocava a culpa nele, e aquele garoto cresceu com raiva, né? E o que faz ele perder a luta é exatamente esse sentimento de potência que a mãe dele estava vendo a luta, e quando ele começa a apanhar pro Adonis, ela vai embora. Então ali o emocional dele ficou abalado, é onde o Adonis ele consegue vencer a luta, porque ele mostrou fragilidade e vulnerabilidade. Então eles descobriram esse ponto fraco, e foi onde o Adonis começou ali a vencer a luta. E aí no final, o Victor ele reconhece, né, que ele não deveria cobrar o seu filho daquela forma, e que estava tudo bem ele ter perdido, e se as pessoas não o considerassem como um herói lá na Rússia, como aconteceu com ele no passado, estava tudo bem, porque ele acreditava no seu filho. Então, isso traz também que, tipo, aquela questão de se provar, de provar que, eu sou melhor, que eu sou isso, que eu sou aquilo, ela cai por terra. Porque eles entenderam, né? O contexto desse filme nos ensina que nós somos o nosso maior adversário. E nós temos que vencer a nós mesmos todos os dias. E independente dos nossos erros, das nossas fraquezas, a gente tem que estar disposto a levantar, mesmo caído, levantar de novo e tentar fazer melhor da próxima vez. Então, gostei muito desse filme, porque ele traz, esses dois filmes especificamente, ele traz esse ensinamento que nós devemos vencer a nós mesmos. E é muito legal, porque às vezes a gente tá num beco sem saída, às vezes a gente tá perdido, e a gente acha que não tem uma saída. E a verdadeira saída, ela encontra em nós mesmos. Então, sempre quando você se sentir perdido, lembre-se que o teu objetivo é se achar e se tornar melhor do que você foi ontem. Então, assim como o Adonis ele conseguiu enxergar
que o seu maior inimigo era ele mesmo e que ele precisava melhorar, ele precisava evoluir para ele, não para os outros, foi ali que ele descobriu a verdadeira liberdade de ser um homem livre e um homem que realmente luta pelos seus ideais. Então, isso casa muito com, né, o que a gente fala aqui frequentemente sobre desenvolvimento pessoal. Você não tem que ser melhor do que ninguém, você não tem que expor ninguém, mas você deve sim ser melhor do que você todos os dias. E sempre há uma oportunidade todas as vezes que você levanta de manhã, quando você acorda e você vê que é possível fazer as coisas, que a vida ela pode sim ser melhor e a gente pode sim cada dia mais vencer esses inimigos, assim como o Adonis ele venceu. Então, o que eu tenho para dizer é: invista em você, faça as coisas que vão te levar para um outro nível, para um outro patamar. E se você não conseguir sozinho, busca ajuda. A gente tem bastante profissional, principalmente na área de psicologia, onde ele vai nos direcionar a fazer o que é o mais correto para nós mesmos e saber que o nosso maior inimigo somos nós e nós temos que derrubar esse inimigo todos os dias. Todos os dias, quando você acorda, você tem que vencer você mesmo. E é isso aí. Eu espero que você tire alguma lição. Deixa nos comentários o que você acha sobre o que eu falei. E se você gostou, você pode compartilhar com algum amigo e você pode se inscrever para acompanhar os próximos vídeos. Eu tenho tentado toda semana postar 2 vídeos. Tem dias que eu não consigo gravar e editar porque demora, mas eu vou fazer o possível para sempre estar fazendo aqui, estar postando. E mesmo que ninguém assista, eu espero que as pessoas que receber essas mensagens elas consigam encontrar alguma luz no fim do túnel e que eu possa ser esse instrumento aí para auxiliar de alguma forma alguém que esteja precisando. E tamo junto, é isso aí. Conto com você, espero que você goste e que a gente construa aqui cada vez mais essa comunidade e que nós possamos se tornar cada vez melhor e sermos pessoas que vamos conquistar tudo. Isso independe de qualquer contexto e o único inimigo que você deve vencer é você mesmo. Então tamo junto e até a próxima.